Eu nunca vi um governo tão empenhado em quebrar o Estado brasileiro do que como o governo Temer. Eu acho que ele ganha até mesmo do governo do Fernando Henrique, que conseguiu quebrar o Brasil 3 vezes. Tudo isso na expectativa de que o setor privado possa salvar o Estado brasileiro, aliás, toda a nação brasileira, fazendo investimentos que deveriam, pela Constituição brasileira, ser de iniciativa do governo brasileiro. É uma maneira de fugir às suas responsabilidades e tentar entregar a responsabilidade para outros setores que não necessariamente têm uma preocupação característica de um governo, que é a preocupação de criar mais oportunidades para os menos favorecidos. Nós sabemos que um setor totalmente privado prevalece a questão de quem tem mais qualificação e também de quem tem mais influência no sistema. O pobre e o menos favorecido, as pessoas mais simples, mais comuns, elas ficam totalmente fora desse sistema, justamente por não ligar em ficar puxando o saco de ninguém, por ter uma vida simples, ter valores simples e muitas vezes não ter acesso à qualificação devida que por exemplo, uma grande empresa necessita. Então, o setor privado, devido a essas características que a gente tem no Brasil e em muitos outros países também, o setor privado jamais vai resolver o problema dessas pessoas que infelizmente são grande parte no Brasil. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês essa coisa que eu falei, que é esse empenho acelerado do governo do Michel Temer, que é na verdade o governo do PSDB, é a pauta do PSDB que foi às urnas em 2014, perdeu as eleições e agora, através dessas manobras constitucionais, conseguiu chegar ao governo. Na verdade, isso aqui é o governo que o PSDB queria fazer, que agora conta com o governo do PMDB, o PMDB que aí já foi 3 vezes presidente e todas as vezes não através de voto direto, e sempre através de alguma manobra. Infelizmente, é o maior partido do Brasil e o povo voltou a colocar o PMDB como o maior partido do Brasil. Isso também tem a ver com a grande mídia e outros assuntos que a gente não vai falar aqui agora. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o que o governo fala e o que o governo faz, para que ajude você a formar um senso crítico em relação a esse governo. A primeira coisa que nós vamos ver aqui, então, é o que o governo fala. Tudo bem? As notícias são de diferentes datas. Eu vou colocar aqui os links para que você possa pesquisar e você vai ver que são diferentes datas. A gente está analisando essas duas coisas, o que o governo fala e o que o governo faz. Por isso que as datas vão ser diferentes, não necessariamente em ordem cronológica. Vamos começar então por essa notícia aqui pelo Jornal da Globo. O Jornal da Globo que vai dizer o seguinte: Michel Temer diz em encontro do G20 que o Brasil vai voltar a crescer. O Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, disse que confia que o Congresso vai aprovar medidas que o governo considera importantes. E aqui ele fala quais são essas medidas que a gente vai ver na sequência. Na outra notícia aqui, na Carta Capital, o governo Temer lança campanha para tirar o Brasil do vermelho. Então, essa campanha tem um duplo sentido. O vermelho aqui é inicialmente se referindo às contas, né? As contas estão no vermelho do governo. E segundo, em relação ao vermelho que simboliza a cor do Partido dos Trabalhadores, que é o PT. Então, existe esse enorme lobby de que o PT é culpado por toda a desgraça que aconteceu em toda a história do Brasil. Então, o governo Temer, como salvador da pátria, ele finalmente vai conseguir então tirar o Brasil dessa desgraça que foi o PT para a história do Brasil. Não vamos entrar aqui em detalhes, não vou falar novamente sobre o PIB e tudo mais. A gente vai continuar tentando entender a linha de raciocínio do governo e depois analisando os seus atos. Depois vocês vão poder comentar e acrescentar aí nos comentários. Nessa segunda fase aqui do vídeo, a gente vai falar então sobre as medidas do governo. Então a gente vai entender o seguinte: para que haja crescimento de uma empresa, normalmente você tem que fazer investimentos. Você tem que inovar, você tem que melhorar a eficiência do seu processo,
Você tem que cortar os gastos, né? E isso acontece justamente melhorando a eficiência. Mas o corte de gasto por si só, diminuir o investimento, ele fatalmente vai resultar em retrocesso da empresa. Imagine que você tem uma produção de sandália, sei lá, produção de sandália, e daí você precisa comprar material. Reduzindo o gasto com material para fazer sandália, você não vai conseguir crescer na empresa, isso é fato. Reduzindo a quantidade de energia que as máquinas precisam, o gasto com energia, você também não vai conseguir crescer na empresa. Congelando os gastos necessários para o funcionamento da máquina da sua empresa, você também não vai conseguir crescer na empresa. Você teria que, fatalmente, o crescimento ele está diretamente ligado com o investimento, o gasto com coisas básicas. Assim mesmo é o Estado. O Estado, para ele causar o benefício que ele deve, ele tem que investir mais, né? E o governo falou que o Brasil vai crescer e ele vai tirar o Brasil do vermelho. E aí a gente vai analisar, então, o que significa isso para o governo PMDB-PSDB, para o governo Aécio Neves, que é o que está sendo feito aqui, o governo Fernando Henrique, com o apoio do Temer ou vice-versa. Temos aqui a primeira medida que ele fala que é para tirar o Brasil do vermelho, né? Vai cortar os gastos. A gente está pensando aqui e vai ajudar a crescer. Isso é o que ele fala. Então a primeira medida que a gente vai ver aqui, em julho de 2016, é que o Temer sancione um reajuste para o judiciário de 41,4% e de 12% para o MPU, Ministério Público da União, é isso. E aí você vê que o impacto disso aqui são de alguns bilhões. Em junho, quando o reajuste rural, a estimativa do Ministério do Planejamento era um impacto de 1,7 bilhão só nesse ano de 2016. E depois esse gasto vai ser ainda bem maior. Então, a primeira medida que ele faz para tirar o Brasil do vermelho é aumentar o salário daqueles que são responsáveis por julgar tanto o próprio Temer, que ele é acusado de um processo de corrupção, como os ministros que ele nomeia. É o Supremo Tribunal Federal. Então, deu mais dinheiro para o Supremo, e a gente fica pensando aqui, por que será que havia a necessidade extrema? O Supremo estava meio que passando fome? Será que faltava dinheiro para o combustível? Será que não tinha dinheiro para pagar o aluguel, o apartamento? Havia necessidade, lembrando que eles falam que o Brasil está no vermelho, está em alta crise, então vamos aumentar o salário do Supremo Tribunal mais 41%? O salário dos ministros do Supremo foi para algo em torno de 40 mil reais, que deve estar em algum lugar por aqui. Tá, em algum lugar tem aqui esse salário, 28 bilhões. Olha, o governo propôs inicialmente o reajuste de 21 sobre a folha total de 28 bilhões aproximadamente a ser pago em 4 anos. Mas a proposta, no entanto, a proposta foi rejeitada pelo Supremo. O Supremo disse, olha, é o seguinte, já te apoiamos aí nessa manobra, então a gente quer mais dinheiro. E aí o governo deu isso para ele. Bom, o Estado está quebrado e o governo vai lá e aumenta o salário. O governo também comemorou um aumento de 58 bilhões de reais para deputados, senadores e ministros. Nesse evento aqui, ele pediu aplausos para o trabalho que a Câmara dos Deputados estava fazendo. Né? Então, para se ter ideia, o salário dos ministros passou de 33 para 39, é aquilo que eu falei para vocês, 40 mil reais aproximadamente. Isso aqui não inclui as regalias que os ministros têm. Tá? Por exemplo, como os deputados, também os políticos, eles têm direito a apartamento, dinheiro bolsa não sei de quê, bolsa de alimentação, combustível, passagem, seguro-saúde, vitalício, uma série de outros benefícios. Esse dinheiro aqui ele é limpo, completamente limpo. Você pensa no seu salário e pensa o seguinte, você tem lá o seu dinheiro, seu salário, e daí vem um monte de desconto, não é isso? Pois é, do pessoal do Congresso é o contrário, não vem desconto, vem acréscimo. E isso aqui sai limpo para ele, completamente limpo. Então essa é a segunda medida que o governo tomou para tirar o país do tal do vermelho, né? Que eles chamam aqui, comemorou o aumento de 58 bilhões, a notícia é de junho de 2016. O governo também deu aumento de 27,9% a mais categorias de servidores.
Aí você pensa o seguinte, bom, devem ser os professores, devem ser os médicos que são tão importantes para a vida pública brasileira, né? Professores, médicos, serviço de emergência, deve ser esse pessoal que está precisando realmente. Na verdade, não foi bem esse pessoal, não. O pessoal que recebeu aumento, eles são... olha aqui, os agentes da Polícia Federal. A Polícia Federal é aquela que é responsável por investigar coisas, por exemplo, da Lava Jato, esse negócio. Esse pessoal recebeu aumento. Delegados e peritos da Polícia Federal. Os servidores da Polícia Rodoviária Federal terão um aumento de 21%, dividido em 3 anos. Analistas de infraestrutura, técnicos de políticas sociais, peritos federais e do INCRA terão um aumento de 27%, também dividido em 3 anos. Quer dizer, é interessante o aumento para quem foi, né? Para que categoria de servidor foi. E os professores, enquanto isso, continuam levando cacetada do governo PSDB, o governo PMDB e assim por diante. O professor parece que não é uma coisa muito importante. A outra notícia, né, que na verdade está repetindo aqui na Folha de São Paulo, Câmara aprova pauta-bomba de 58 bi em reajustes. Câmara aprova aumento de 47% para 5 categorias de servidores. Essa aqui já é atual, outubro, 27 de outubro. Essa aqui é 27 de julho. A mais categoria de servidores. Essa aqui foi em julho. O Temer deu aumento em julho para os servidores da Polícia Federal. E agora ele deu para novas categorias aqui de servidores, 47%. Quem sabe agora temos os professores. Não, foram novamente aqui, ó, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, peritos agrários, servidor do DENIT, servidor da área social do governo. São reajustes diferenciados que vão até 47%. O impacto, segundo o governo, é de mais de 2 bilhões em 2017, 548 milhões em 2018. Bom, sabendo que vão ser congelados os salários do servidor público, então ele aumenta o salário daqueles que, de alguma forma, têm um interesse direto. Por exemplo, o salário da Polícia Federal. Repito, Polícia Federal é que está responsável por investigar as corrupções, entre outras coisas, do próprio governo Temer. Então é importante que eles ganhem mais, né? Aí você tenta imaginar um pouco e pensa por quê. Agora vamos para o outro lado. Nós falamos que, bom, essas são as medidas para ele tirar o Brasil do vermelho. Agora vamos ver as medidas que ele tomou para incentivar o crescimento, que ele fala aqui que o Brasil vai voltar a crescer. Então vamos ver aqui algumas medidas. Primeira coisa aqui, não que é a primeira coisa que ele fez, mas o Temer corta quase metade dos recursos das universidades públicas. Então você pensa o seguinte, as universidades públicas elas produzem mão de obra qualificada. Lembra que a gente estava falando de atrair as empresas para que eles trabalhem, produzam mais, produto com mais valor agregado? Daquele camarada simples que normalmente não consegue entrar no sistema porque não tem uma qualificação adequada? Pois é, se você quebra o sistema e quebra a possibilidade das pessoas simples se qualificarem, cortando quase metade dos recursos das universidades que já são insuficientes, então fatalmente você transforma o seu povo em meros, digamos, peões. O movimento que você dá é esse, de levar o seu povo a se transformar em peão. E daí não faz muito sentido isso, mesmo que o governo... Porque de um lado você fala que quer incentivar as empresas e do outro lado você trabalha para não qualificar mais as pessoas do seu país corretamente. Então é uma medida contraprodutiva. Eu não vou dizer que ele é burro. Não, eu jamais diria que o Temer, que é formado em direito, não diria que ele é burro. E nem que o pessoal da equipe do governo dele, que são burros também, nem que são idiotas. Eu não diria que eles são completamente ignorantes e alienados. Além de extrema má vontade, eu também não diria que eles estão com, na verdade, no seu íntimo, com uma grande vontade de saquear o governo, o Estado inteiro. Eu não diria que eles estão com vontade de privatizar e ganhar comissões. Eu não diria isso. Seria absurdo demais a gente ter um governo dessa forma. Seria absurdo demais que as pessoas que foram para a rua com a camisa verde e amarela fossem todos manipulados e continuam a acreditar que o governo está na melhor das intenções. Eu só vou dizer o seguinte, que talvez ele não tenha entendido que para incentivar
a empresa, o setor privado, né, que não é proibido no Brasil. Tá? Veja bem, não é assim que o governo, que eles chamam de governo comunista, né, não é assim que esse governo proibiu as empresas de participarem do desenvolvimento do país. Não, elas estão lá. De alguma maneira, elas ganharam, fizeram tudo que tinha. Então, de alguma maneira, eles acham, é como se tratasse as empresas como se não houvesse empresa privada no Brasil e agora, de repente, as empresas poderão nascer. Só que para nascer precisa de mão de obra qualificada. A não ser que as empresas que o Temer está falando são empresas de plantar batata ou serviços mais básicos de limpeza. Será que o Brasil, será que pensa assim transformar o Brasil numa colônia de bananas, república de bananas? Talvez seja isso. Porque se você corta o recurso da universidade pública, que tipo de mão de obra você pretende qualificar no seu país? Que tipo de empresa você pretende trazer no seu país? Temer corta programa que previa ampliação de aeroportos regionais. Temer pede corte médio de 30% em programas sociais, mas verba para militares e agronegócio aumenta. Militares também é importante. O agronegócio é um importante setor do Brasil que puxa a economia e leva consigo boa parte do PIB, né? E agora as verbas para o agronegócio, segundo a notícia, aumenta. A gente espera que isso seja, entre as coisas, uma coisa boa, mas lembrando que o agronegócio é um setor que ele deve ser desenvolvido com bastante cuidado. Porque se você libera, digamos, você diminui o tamanho do Estado, diminui a regulamentação, a burocracia, né, que eles falam, aí você entrega tudo para o agronegócio. Nós temos no Brasil uma coisa chamada Amazônia. E a Amazônia, para o pessoal, muitas vezes, para o pessoal do agronegócio, é tratado como se fosse uma área que tem mato. E esse mato precisa retirar de lá para poder plantar soja, para poder produzir esse tipo de coisa. Ninguém pensa que nesse mato, por exemplo, tem uma riqueza, tem uma biodiversidade tão grande que poderia fomentar uma indústria farmacêutica, uma indústria de biotecnologia e tudo mais. Não há investimento nesse tipo. Só há o pensamento simplório e extrativista de que derruba tudo e planta soja, para que finalmente a gente se transforme numa república de banana. Então, há de se ter cuidado no crescimento do agronegócio. Continuando a série da quebra, como o plano Temer, nesse vídeo eu estou mostrando para vocês, e mais alguns outros exemplos, como ele cortou o investimento em diversos setores sociais e aumentou também o salário para conquistar mais apoio. Temer pode quebrar a saúde e a educação. E aqui eu estou falando também da questão da PEC, onde você vai entender isso melhor. Isso está no modo de apresentação. Inclusive o Henrique Meirelles está falando aqui num vídeo e eu estou comentando aqui, fazendo um paralelo em outros sites, mostrando que o que ele está dizendo no vídeo não é que é mentira, não é que ele mentiu. Talvez ele tenha esquecido o que ele falou. Na verdade ele falou uma coisa, talvez ele tenha pensado que ele estava num outro país, sei lá, ele esqueceu. Só pode ter sido isso. Então nesse vídeo você pode ver, aconselho que você veja, vai estar escrito isso. Aí para completar, você pensa assim, não, mas não é o suficiente ainda. Talvez ele esteja fazendo outras coisas boas, no final das contas você está mostrando só coisa aí que você escolheu, mas talvez ele, com certeza, ele está fazendo coisa boa, né, porque eu fui para a rua e apoiei esse governo, então ele deve estar fazendo coisa boa. E aí tem uma maneira muito simples da gente saber se no final das contas ele está fazendo coisa boa, coisa ruim, né? Ele falou que ia tirar o Brasil do vermelho. Então vamos fazer o seguinte, independente da minha opinião, do meu senso crítico, do seu senso crítico, a gente passa a régua embaixo das contas do que o governo Temer fez. A gente passa a régua, soma e subtrai tudo. O resultado é esse aqui. Contas públicas tem um rombo inédito de 85,5 bilhões de reais. Vou falar uma frasezinha, ironicamente. Nunca antes na história desse país se teve um rombo tão grande em um mês como o rombo desse que o governo Temer fez. Aí você pensa assim, eu estava falando para você, mano, será que está sendo partidário? Será que não? Bom, é simples, passa a régua. Os números são
eles são imparciais. O número não está beneficiando ninguém. Passa a régua nas contas. E você vai ver que esse rombo aqui é o pior da história do Brasil desde que esse número começou a ser coletado. A assinatura embaixo desse rombo é do Temer. Para aproveitar o embalo que está todo mundo culpando, né? Afinal de contas, ele quer tirar do vermelho. E como é que faz para tirar do vermelho? Bota mais no vermelho ainda e culpa o governo anterior. Você não vê esse governo bater no peito e dizer assim, olha, a partir de agora sou eu que estou na parada, eu assumo aqui a parada, sou eu sou o responsável por essa porra toda aqui. Sou eu que vou fazer a diferença. Não, ele continua fazendo as manobras dele e botando a culpa no governo anterior. Isso me lembra também o Fernando Henrique, o governo do Fernando Henrique, como ele não podia colocar a culpa no governo anterior porque ele participava do governo anterior. Seria um negócio estranho, né? Ele dizia, olha, a culpa é do governo anterior. Mas espera aí, eu também fui ministro 4 anos do governo anterior, então como é que a culpa não pode ser deles, não? Aí tinha que arranjar um outro culpado. Quem era o outro culpado? O resto do mundo. A crise foi no fulano de tal, então quebrou lá na Rússia, então por isso que quebrou o Brasil. Quebrou na Indonésia, quebra no Brasil. Então a culpa sempre era dos outros. Esse é um comportamento típico de gente incompetente. O cara assume o time de futebol, e aí o time dele está perdendo e ele está botando a culpa no treinador anterior. O cara assume alguma empresa que está em crise e a empresa continua afundando e ele está botando a culpa no gestor anterior. Lembrando o seguinte, que ele está lá, segundo o que o pessoal da CBF que foi para a rua defender, né, e apoia esse governo, e o pessoal da grande mídia também, a mídia, até eu nem culpo tanto a grande mídia, sinceramente, porque a mídia é prostituta. Quem dá mais leva. Então, assim, ela está fazendo o que ela, como empresa, paga para fazer, entende? Agora, o pessoal que foi para a rua, que não ligou o senso crítico, esses aí, eles são a base desse governo, de que continuam apoiando esse governo. Então, eu me pergunto se esse pessoal está acompanhando as notícias, ou eles continuam vendo a novela, o que está acontecendo para esse pessoal entender essas coisas. Mas vamos lá, vamos prosseguir, quem sabe a partir de agora melhora, né? Já passamos a régua, quem sabe melhora. Vamos tentar entender a real intenção disso tudo. Como é que se tira do vermelho fazendo o maior rombo da história? Não consigo entender isso, às vezes eu sou meio burrinho para entender isso. Mas vamos prosseguir. Esse rombo, maior rombo da história, eu fiz um vídeo aqui para você entender do que ele é constituído. Você pode ver aqui, né, tem vários sites comentando sobre esse rombo. E aí a gente pensa o seguinte, não, mas eu acho que talvez ele tenha mudado, talvez agora, apesar de ter feito o rombo, deve ter feito o rombo porque ele está fazendo investimentos. Esses investimentos são necessários para o país crescer. Então, com certeza, você não está vendo aí, você não levou em consideração, eu aqui o Morpheus, eu o Oráculo, como você preferir me chamar, não está levando em consideração os investimentos que estão sendo feitos. Eu procurei os investimentos. Eu coloquei aqui no Google, Temer Investimentos. Vou botar aqui para carregar novamente. Temer Investimentos. E daí o que vem quando se coloca isso? Temer pede a empresários investimentos em um Brasil mais estável. Temer se reúne com empresários em Nova York para pedir investimentos. Temer assina acordo de investimento com o premier japonês. O que está acontecendo, né, é que o governo Temer ele está passando o pires no resto do mundo. E ele deve fazer isso, ele deve falar com o resto do mundo para investir no Brasil. Isso é lógico, isso é papel dele. Mas você jogar toda a responsabilidade de crescimento com outros países que também têm os seus problemas a resolver, é no mínimo ignorante. E novamente eu digo, eu não vou chamar ele de burro, eu não vou chamar ele de estúpido, de incompetente, eu não vou dizer que o governo Temer é totalmente alienado, não vou dizer isso. Talvez ele esteja mal informado. Talvez ele pense que o governo do Japão está lá preocupado, só esperando a hora de resolver os problemas do Brasil. Talvez ele pense que os americanos estão só esperando o momento de resolver os problemas sociais do Brasil, que ele está cortando os investimentos.
Temer se reúne com empresários em Nova York para pedir investimento do Brasil e Temer apresenta planos de investimentos a governos do Japão e Espanha. Já foi passar o Pires na Espanha. Lembrando que a Espanha ainda está em crise. Então, um país em crise vai ajudar a resolver os problemas que o governo brasileiro deveria cuidar? Não é bem assim. Por último, nós temos aqui uma coisa que parece ser boa. O projeto Crescer pretende impulsionar investimentos. Projeto de Programa de Parceria de Investimentos, PPI, remodela modelo de concessão para aumento de concorrência entre empresários e melhorar a transparência dos contratos. Então, o que a gente está vendo aqui é uma coisa que nos leva a temer, que é o seguinte: esses modelos de concessão, na verdade, eles beneficiam muitas vezes amiguinhos do próprio cúpula do governo. Então, isso fortalece a ideia do que a gente estava falando. Essa notícia é do Planalto, tá? Então ela é extremamente partidária, mas é a única que eu vi que falava de Temer e investimentos. É a única do Planalto. Eu acho que nem a própria mídia golpista ela acredita nesse negócio. Então, é aquilo que a gente está falando. Para que o governo possa continuar com esse plano, né, ele precisa quebrar o Estado, porque a intenção é privatizar tudo e qualquer coisa. Eles vão privatizar, por exemplo, a educação. Privatizar a educação significa o seguinte: você fazer a concessão e você tem a escola pública e você entrega a gestão da escola pública para o governo. Também existe isso. Foi feito no Chile e agora estão revertendo porque isso não deu certo. Então, o que acontece? Essa empresa ela vai precisar ganhar dinheiro e vai querer ganhar muito dinheiro. Uma empresa baseada nisso, capital. Toda empresa quer ganhar muito dinheiro. Toda e qualquer empresa. Não tem nada a ver com mal intencionado, bem intencionado. Não, uma empresa é feita para ganhar dinheiro. Então, quanto mais dinheiro ganhar, mais sucesso tem a empresa. Aí você entrega isso para uma empresa. A empresa quer ganhar dinheiro. Como vai fazer isso? Primeira possibilidade, se o Estado está pequeno demais, não tem grana, é cobrar dos próprios alunos. Significa que quem não tem os benefícios sociais dos programas de incentivo à educação, FIES, ProUni, esse negócio todo, vai ter que pagar do próprio bolso. E o problema de você pagar do próprio bolso é que você, para ter grana, você precisa ter qualificação. Mas como ter boa qualificação se você não tem? Se você tem que pagar um dinheiro que você não tem nas escolas porque elas foram privatizadas. Parece meio ilógico, né? A função do Estado seria criar oportunidades para as pessoas mais carentes entrarem no sistema capitalista, que é um sistema bom desde que seja controlado. Então, cria oportunidade com escolas gratuitas, bastante vagas e resultados, aliás, qualidade boa, investir na qualidade das escolas. Aí você coloca as pessoas dentro do sistema capitalista, porque elas estão devidamente qualificadas, e daí conseguem participar em condições de igualdade. Eles sabem falar inglês, eles têm conhecimento técnico apurado, então eles sabem resolver o problema das empresas e vão ser empregados facilmente ali. Aí você coloca as pessoas no sistema. Se você tem um sistema privado na educação, você elimina quem não tem capital ainda. E você beneficia aqueles que têm capital. Você acha que isso é impossível? Não, isso daí é o Brasil até o ano de 2003, que foi toda essa corja de gente que comandou o Brasil, toda a história do Brasil até 2003. Começou a mudar a partir de 2003. A saúde, a mesma coisa. Só para terminar, o deputado lá falou, né? Mostrei para vocês no outro vídeo, quem não tem dinheiro não faz universidade. O deputado lá do Temer falou isso. Quem não tem dinheiro não faz universidade. E a saúde? O que você pensa que acontece? Bom, quem não tem dinheiro não vai para o hospital. Não é isso? Se o Estado não tem dinheiro, não tem saneamento. Saneamento é uma coisa comum a todos. Então, infelizmente, no final aqui do vídeo, a gente chega à conclusão, sim, que o governo Temer, ele fala uma coisa, mas ele faz outra coisa. E é preciso estar atento para isso. O que a gente pode tirar de bom nisso daí?
bom vai ser o seguinte: vão surgir para essa situação, claro que o povo vai reagir, o próprio canal Notícias Comentadas é uma reação a isso, é uma inconformidade com, com o sistema podre que nós temos aí. Essa turma está toda velha e, sinceramente, eu não vejo a hora desse pessoal sair, seja por motivo que morreu todo mundo, veio a próxima geração, é preciso renovar essa, por que não dizer em alguns casos, essa quadrilha que está aí, que fez essa quebra toda do Brasil. Né? Eles conseguiram quebrar um país através de uma crise política que se transformou em crise econômica, tudo pela ambição de chegar ao poder para ter cada vez mais e mais dinheiro. Infelizmente, o que motiva essas pessoas não pode ser, pelo comportamento delas, a preocupação com os pobres. Não é a preocupação com a melhoria de oportunidade para os menos favorecidos. É o contrário. É o pensamento de melhorar a quantidade de dinheiro que tem no próprio bolso e dos seus amigos e familiares, da sua panelinha. Infelizmente. Mas nesse movimento vão surgindo agora com a internet e novos meios de comunicação novas possibilidades de reagir a isso. E nós compramos essa briga. Nós compramos, eu, você, todos nós compramos essa briga. A partir de agora a gente vai esclarecer cada vez mais isso. A gente vai lutar para que as pessoas entendam melhor o que acontece por trás dessas notícias e como está acontecendo a manipulação. E por isso que eu peço a ajuda de vocês para compartilhar nossos vídeos e ajudar a cada vez mais termos mais inscritos no nosso canal. Hoje o nosso canal está com algo em torno de 15.500 assinantes. Quando você vê canais de outras pessoas, digamos assim, como, eu não vou dizer nem nomes, mas tem alguns youtubers que são meio alienados, que estão fazendo um desserviço ao Brasil, que eles têm aí próximos a 1 milhão de pessoas. Isso não é impossível também para a gente. A gente também está trabalhando e sabemos que um dia isso vai acontecer. Só que a gente precisa que isso aconteça rápido, porque em 2018 vamos ter eleições. E nessas eleições a gente tem a chance de mudar. Inclusive, eu desde já estou estimulando vocês a pensarem em se candidatar. Trabalhem essa ideia, se candidatem, pensem nessa possibilidade. Eu também estou pensando nisso para mim mesmo, tá? Em que cargo, sei lá, qual função, qual seria o melhor estado para pensar numa candidatura. Também estou pensando para mim, apesar de para mim ser difícil, né, difícil, com o tempo vocês vão entender. Eu já falei para vocês, quando chegar a 1 milhão de inscritos no nosso canal, e aí eu estou torcendo aqui o dedo, dando um sorriso, eu vou aí me mostrar também, vou me revelar, mas por enquanto vamos continuar do jeito que estamos, que o importante aqui é o conteúdo. Essa revelação lá depois, lá na frente, ela não significa que a característica dos vídeos vão mudar. É que vai ter uma nova característica de vídeo, onde eu vou estar falando diretamente para vocês, olhando na câmera, e sem necessariamente somente esse tipo de vídeo que está tendo agora. Mas eles vão continuar. Isso aqui é a predominância, essa é a essência do canal. São por causa desses vídeos que vocês se inscreveram, e isso com certeza vai continuar. Esporadicamente, talvez algum outro vídeo de eu falando minha opinião sobre alguns temas. Certo? Então pensem nisso, pessoal. Pensem na possibilidade. Nós podemos mudar, sim. Na verdade, isso está nas nossas mãos. Se você pensar no MBL, que começou ridiculamente pequeno, fez uma caminhada ridícula e hoje tem um grande poder aí no Brasil, um poder financeiro, um poder de apoio do governo, é recebido pela maior parte dessa corja de políticos que estão em Brasília. Então eles conseguiram. Isso também é acessível para a gente, desde que o nosso movimento cresça. Precisamos crescer, precisamos nos desenvolver, o senso crítico e tudo mais, e entrar na vida pública, porque se esperarmos, se ficarmos somente fazendo protesto nas ruas, quebrando isso, quebrando aquilo, que eu sou contra, nós não vamos convencer essas pessoas, esses políticos que estão lá. Vejam o exemplo dos nossos estudantes que estão ocupando as escolas por uma causa justa, que é essa reforma sem comunicação do ensino médio e esse corte nos investimentos públicos, que é a PEC 241, que agora mudou para a PEC 55. O que está acontecendo com eles?
A mídia, os políticos e a justiça estão tratando essas pessoas como marginais, como vagabundos e maconheiros. Portanto, esse povo precisa sair de lá. E para que eles saiam de lá, nós precisamos ocupar a cadeira deles. Pensem seriamente, sinceramente. Você que é jovem, pensem em se candidatar em 2018 e vai lá trabalhando a partir de agora a ideia dessa candidatura. Tudo bem? Vou ficando por aqui para esse vídeo. Por favor, deixe o seu comentário. Lembrando que nós não temos censura. Mesmo que você que é totalmente contra o que eu falei aqui nesse vídeo, pode ficar à vontade. Você não vai ser bloqueado do canal. Nosso canal não funciona como os outros. Inclusive, eu olho lá, mas eles bloqueiam, né, quando a gente comenta alguma coisa. Então, fique tranquilo que aqui você tem voz, você pode falar e não há censura. Só que quando você falar alguma besteira, o pessoal do nosso canal, que tem um senso crítico já apurado, vai lhe interrogar, vai lhe questionar e você tem que ter base para discutir, porque senão você vai sair daqui do canal caladinho, todo sem graça, sair pelas portas do fundo, desconfiado, como fez o Fernando Henrique no final do governo dele. Grande abraço e até o próximo vídeo.